Paz do Senhor, meu irmão, minha irmã. Estou aqui, trouxe outra palavra. A palavra hoje está em Atos dos Apóstolos. O capítulo é o 20. Vou ler o versículo para você, o 24. E vou ver se eu leio mais algum durante a mensagem. E quando falamos em Atos dos Apóstolos, falamos de Paulo, Paulo foi o que mais escreveu livros na Bíblia. E as passagens dele são muito interessantes, mas contém muito conhecimento. São muitas coisas que Paulo passou, mas ele sempre foi protegido pelo Espírito Santo, embora sofrendo muitas. Eu vou ler a palavra, depois a gente conversa. Melhor conversar depois da palavra, né? Então, o que vai dizer aqui, ó? Porém, nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. E aqui no 28 diz: atendei por vós e por todos o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Então, assim, eu sei que depois da minha partida entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho. Que Paulo estava falando, dos presbíteros da igreja, em Éfeso. E Paulo ele preservava muito o ministério que Jesus colocou nas mãos dele, porque ele era o exemplo. Paulo foi o exemplo maior de transformação, entre todos esses que seguiram Jesus. Paulo era um perseguidor da igreja, era um homem mau, que judiava, a gente sabe, judiava de mulheres, de homens, sempre perseguindo, embora ele dizia que se dizia um cristão, porque ele agia pelas leis, as leis dos fariseus, dos judeus. Ele agia, então ele achava que estava trabalhando para Deus, Mas ele, quando ele conheceu a verdade, quando ele conheceu o verdadeiro Cristo, quando Cristo apareceu para ele, que veio aquela luz imensa que o deixou cego, ele viu a grandiosidade de Jesus, viu que Jesus tinha ressuscitado, então ele mudou. Então Paulo aqui para nós, ele representa a transformação. Jesus pode sim aí transformar qualquer pessoa. Jesus tem o poder de transformação. Às vezes você pode estar aí com alguém que você acha que não tem mais solução, que não tem mais jeito. Pode ser um filho seu que dá problema, com drogas, com crime. Mas Jesus, ele sempre, se você está no centro da vontade dele, ele faz questão de mostrar para você que ele consegue sim transformar pessoas. Ele pode transformar seu marido, ele pode transformar qualquer pessoa que você peça com fé e ele vai transformar.
E se essa pessoa pertence ao seu mundo, a você, tudo que você fizer a Jesus, Ele vai estar cuidando na volta das pessoas que você ama, que é importante para você. E isso é verdade, gente. Podem acreditar nisso. E Paulo aqui, você vê que Paulo aqui, olha o que ele diz aqui, ó. E quando se encontraram com ele, disse-lhe: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vô-lo ensinar publicamente e também de casa em casa. Imagina que Paulo ia de casa em casa, e a gente sabe que naquela época as casas eram bem longe, eles caminhavam quilômetros e quilômetros. E Paulo, ele era tão devoto a Jesus que ele orava, diz que ele orava o dia inteiro, orava 6 horas sem parar. Assim mesmo, ele ainda caminhava muitos quilômetros, ia de casa em casa, conseguia muitas almas, conseguia muitas pessoas que se convertiam a Jesus. E assim ele fez, né, lá na igreja de Corinto, e depois aqui em Éfeso também, em muitos lugares, até depois que ele foi julgado, né, foi preso, foi julgado, por fim ele morreu, mas ele conseguiu muitas pessoas com a tremenda fé que ele tinha, e as pessoas também tinham muita fé nele, que as pessoas chegavam a pegar pedaços da roupa dele e levar para casa para curar pessoas enfermas, e funcionava. Por quê? Porque a oração dele era forte, ele passava o tempo orando. Então, muitos pastores hoje em dia dizem, né, naquela época Paulo só tocava na cabeça, a pessoa se enchia do Espírito Santo. Hoje as pessoas não, mas era ele. Não era culpa das pessoas. Assim como não é hoje. Porque se você está revestido de todo esse poder, de toda essa oração, e você daí consegue botar a mão na cabeça da pessoa e a pessoa recebeu o Espírito Santo. Porque as pessoas recebiam não era por elas, recebiam porque ele tinha o poder que lhe foi dado por sua busca, por sua entrega. E você vê aqui, ó, prisões, lágrimas, provações, tudo isso ele passou. Tudo isso na trajetória dele, ele passou, mas por fim nada importava, como eu li aqui para você. E nada considero a vida preciosa para mim mesmo. E é isso que acontece conosco, gente. Quando nós começamos a buscar Jesus, a querer fazer as coisas que ele coloca em nossos corações, que é passar a palavra dele, que é passar o amor dele, a salvação, ajuda as pessoas que estão caídas, fracas. Nós paramos de nos preocupar com nós mesmos. Tudo aquilo que a gente ansiava, que a gente era ansiosa no começo, apavorada para conseguir aquilo tudo que a gente queria recuperar, isso tudo vai se perdendo aos poucos. E assim aconteceu com Paulo. Paulo era um homem bem, era Saulo, ele era um homem bem, de certo ganhava bem, porque o trabalho dele era, né, ele era um homem inteligente, ele era um homem que fazia coisas, eu acho que trabalhava tipo assim para o governo, porque ali, né, ele obedecia a ordens, perseguia os cristãos.
Então, ele era um cidadão romano. Então, Paulo era bem, porém ele virou humilde, ele já não tinha mais nada. Onde ele dormia eram os lugares que os acolhiam, ele, Silas, né, o outro Timóteo que foi com ele. Então, assim, eles viviam de favor das pessoas. Eles trabalhavam, pegavam qualquer serviço para conseguir comer o pão, para conseguir ter dinheiro para comer o seu pão, para não precisar só depender dos outros. Assim mesmo eles eram açoitados, eram presos. Era uma vida muito difícil. Mas ele ali sempre acreditando, sempre louvando, sempre orando e sempre tentando passar a mensagem que Cristo queria que ele passasse, apesar de todas as adversidades. E conosco não é diferente. Você não pode olhar só para o seu cenário, só para a sua vida que não está dando certo, só para a sua vida que está parada, que está estagnada, mas você está fazendo coisas para ajudar outras pessoas. Então isso vai distanciando aquela vontade imensa que a gente tinha de ter as coisas, a gente acaba deixando isso para depois, para lá. Eu não sei, gente, eu falando por mim, eu não ambiciono mais do que eu ambicionava. Logo que eu entrei, eu comecei a fazer as coisas com esperança de que Deus mudasse minha vida, transformasse a minha vida em tudo que estava dando de ruim. E é o que Ele está fazendo. Ele está transformando. Porém, a parte externa, a parte que eu também queria, da parte financeira, aquilo vai ficando, não que eu não queira, não que a gente não precise, mas vai ficando em segundo plano, sabe? A gente começa a ver as coisas, tantas coisas mais importantes na nossa vida, pessoas, coisas importantes que nós temos para fazer, que a gente vai perdendo, tirando aquela importância que a gente dava a coisinhas que pra gente aí agora não parecem tão necessárias como eram antes. Porque Jesus, ele faz nós aprendermos a viver como necessário. E quando a gente bota na balança o que é necessário para a nossa vida, a gente se dá conta que a gente perdeu, que a gente está sem coisas que são muito mais necessárias em nossas vidas. Que antes não dávamos valor, pequenas coisinhas, e agora nós estamos nos apegando a qualquer pequena coisinha que a gente vê que antes pareciam menos importantes. E as coisas que realmente têm importância na nossa vida, é a elas que nós apegamos agora, nos apegamos. E é a elas que nós pedimos para Jesus todos os dias. É a nossa saúde, é a saúde dos que a gente ama, a saúde das pessoas que a gente gosta, da nossa igreja, as pessoas que nem vocês aí que estou ajudando agora. Eu oro muito por vocês, oro por todos que estão em busca todo dia de uma palavra. Então a gente começa a se importar com os outros, não só com a gente. E essa transformação que Deus faz em nós, que Jesus faz em nós, é isso que Ele quer a nossa transformação interior. E aos poucos a gente vai vendo como está funcionando. E eu agora já não tenho mais tanta pressa como eu tinha antes. Eu quero sim viver essa transformação. Amém? Eu sei que você aí também quer. Espero que essa mensagem tenha lhe ajudado de alguma forma. Se lhe ajudou, inscreva no canal, compartilhe, comente. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Medite sobre essa palavra. Ela está em Atos, capítulo 20.
Aqui mostra todo o sofrimento que Paulo, né, coloca para fora, porque ele também sofreu bastante. Mas ele nunca deixou de acreditar em Jesus e morreu por Jesus. E nós estamos caminhando para isso também. Um dia nós vamos morrer com nossa consciência tranquila, que nós fizemos o que Deus pediu para nós fazermos. Amém? Glória a Deus.